Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez para mostrar para vocês como foi todo o meu processo até a nossa ida para os Estados Unidos através do visto L1B, que é um visto de conhecimentos específicos. Então pessoal, todo esse processo começou através de uma solicitação da minha empresa para um escritório de vistos, de uma agência que gerencia vistos lá dos Estados Unidos, preparando toda uma documentação para que eu pudesse levar até o consulado no dia da entrevista. Todo esse processo demorou cerca de 3 meses desde que eu fiquei sabendo até o momento da entrevista lá no consulado, que foi feita aqui em São Paulo. Então vamos lá pessoal, como é que foi o processo? Eles me pediram primeiro uma série de documentos que eu fiz uma tradução, aquela tradução juramentada. Posso até falar a empresa que eu fiz, tá? Foi com a Aliança Traduções, não tô ganhando nada para isso, mas eles fizeram um bom serviço, então eu recomendo. Quais documentos que eu precisei traduzir? Vamos lá. Os principais, galera. Certidão de nascimento minha, da minha esposa e do meu filho, certidão de casamento, diploma da faculdade e histórico escolar da faculdade. Esses são os principais, foram os principais que precisava traduzir. Além desses, eu mandei traduzir alguns outros documentos, tá legal? Que foram o quê? Alguns diplomas ali de cursos técnicos que eu tinha, certificado de TCC, ou documentações complementares ali da faculdade, ou de outros cursos que eu tinha feito. Aproveitei e já mandei traduzir todos eles para ter uma documentação um pouquinho mais completa. É óbvio que nós precisávamos todos ter o passaporte válido, então eu já tinha tirado meu passaporte no ano passado, da minha esposa estava válido, tive que tirar o passaporte do meu filho, na época com menos de 2 anos de idade, hoje ele já tem 2, nós fizemos o passaporte dele, que é válido somente por 2 anos, e uma coisa interessante é que você pode optar para que qualquer um dos pais viaje sozinho com a criança. Então, se de repente a gente está nos Estados Unidos, minha esposa precisa vir para o Brasil com ele, eu já deixei essa autorização para que ela possa viajar com ele. Se você não fizer isso, você, toda vez que a pessoa for viajar, você tem que fazer uma declaração ali, autorizando, assinar. Eu acredito que precisa de reconhecimento firma ou alguma coisa nesse sentido, né, para que ela possa viajar com a criança. Então, eu achei interessante que seria tapas a mais no meio do processo. Nós já fizemos o passaporte com essa opção de qualquer um dos pais poder viajar com a criança. Isso você escolhe ali quando você vai fazer. Todos esses passaportes precisaram ser escaneados para que fizesse parte lá da documentação da petição ali do L1B. Tive que juntar também aí diversos olerites, né, para demonstrar que eu tenho um vínculo com a empresa aqui no Brasil. Você precisa demonstrar aí esse vínculo, tem que ter pelo menos 1 ano trabalhando nessa empresa. Então eu peguei a minha declaração de imposto de renda do ano anterior, no caso era 2022. Eu fiz esse processo no final de 2023, né? Começou em setembro e a minha entrevista com o consulado foi em dezembro. Então eu peguei essa declaração do imposto de renda de 2022, mais todos os olerites ali do ano de 2023 para demonstrar que eu tenho um vínculo com a empresa nesses últimos anos aí. Além de toda essa documentação, eu tive que responder um questionário aqui com cerca de 22 perguntas relacionadas ao meu trabalho, basicamente. Então, o nome da empresa que eu trabalho, há quantos anos eu trabalho na empresa, quais são as minhas atividades aqui na empresa, inclusive porcentagem dessas atividades, por que eu estou sendo transferido para os Estados Unidos nesse exato momento, qual o impacto se eu não for transferido agora, se eu já treinei alguém, se eu já fui treinado, se eu estou treinando alguém, quais as porcentagens da atividade, das atividades que eu vou exercer lá nos Estados Unidos, qual o impacto se eu não for transferido nesse exato momento, como que o meu conhecimento específico, eu me destaco perante aos outros funcionários da empresa com esse conhecimento específico, para que eu possa aplicar para esse visto. Então todas essas questões eu tive que responder ali tudo em inglês, tá? Para poder submeter essa documentação. Além disso, tem um L1 Blanket Petition, que eles chamam, que é um documento, eu não posso mostrar aqui na tela. Eventualmente aí, se eu achar no Google, eu mostro para vocês um exemplo como que ele é. Esse documento basicamente é um documento que a minha empresa tem já com um acordo com o governo dos Estados Unidos para que eventualmente eles possam pegar funcionários de outros lugares do mundo para exercer atividades que eles julguem que sejam necessárias. Então já existe esse pré-acordo.
Esse documento é importante porque é ele que a gente vai utilizar para preencher o formulário DS-160 lá na página do consulado, né? Quando a gente vai realmente preencher os dados do DS-160, que basicamente é a ficha que você vai preencher para você poder ir até o consulado lá e fazer a tua entrevista. Existe um número ali, um campo, você tem que preencher ali o tipo de visto, o L1B, no meu caso, porque o L1 é para gerente executivo, L1B conhecimentos específicos. Então você coloca esse número e aí você vai começar a preencher todos os seus dados. Nome, endereço, se você conhece alguém dos Estados Unidos, qual é o nome da tua empresa, onde que você vai ficar, o que que você vai fazer lá, quanto tempo você vai ficar lá, quanto que você vai ganhar, por que que você está sendo transferido, inclusive, por que que você está sendo transferido. Então você vai preencher todos esses dados ali na tua DS-160, no caso eu preenchi para mim, para minha esposa e para o meu filho. Né? Embora meu filho não precise, não foi necessário que ele fosse até o dia da entrevista, lá no consulado no dia da entrevista, então, mas a gente preencheu para ele também. E uma vez preenchido, você vai fazer o agendamento, tanto no CASV, que é o Centro de Atendimento do Solicitante ao Visto, onde você vai ali com o teu passaporte, basicamente, para poder tirar foto e fazer uma triagem ali, vamos dizer assim, né? Para depois ir no consulado. Tem que fazer ali no CASV pelo menos um dia antes da entrevista no consulado. A fila do L1B é diferente da fila dos outros vistos, que o mais comum é o B1, B2. Na época, quando eu olhei, o B1, B2 estava em cerca de 140 dias de espera. O L1B estava aí com 2 a 10 dias de espera. Então a fila é diferente. Embora lá no dia, no consulado, eu peguei a fila de todo mundo, uma fila única. E eu vou contar para vocês no outro vídeo como que foi a entrevista, pessoal. Bom, pessoal, então, com base em todas as informações, eles mandaram isso aqui. Então aqui, ó, duplicate L1B petition, a cópia, né? Olha só o tanto de coisa. O que nós temos aqui? Nós temos aqui primeiro as informações preenchidas, aqui uma ficha preenchida lá pelos advogados de imigração, né? Com todos os dados da empresa, por que estão me contratando, quanto que eu vou ganhar e tudo mais, o período que eu vou ficar lá. Tem aqui uma carta, que uma carta da minha empresa para o consulado, pedindo a minha transferência, justificando, explicando que na pandemia eventualmente saiu pessoas que eram qualificadas, que demora muito tempo para treinar essas pessoas, né? Uma pessoa nova leva aí, sei lá, de 2 a 5 anos para ser treinada nessa área. Então, isso aqui tudo está justificado nessa carta. Tem todos os meus documentos traduzidos, que eu mencionei ali no início do vídeo aqui para vocês. Tudo isso está traduzido, meu diploma, meu histórico escolar, todos esses documentos estão aqui impressos. Eles anexaram também o Blank Petition, que eu mencionei para vocês, um portfólio da empresa, explicando todo o business da empresa, tudo que a empresa faz. Então tem esse portfólio aqui, tem aqui os meus certificados de treinamento da empresa. Eu selecionei aqui cerca de 26 certificados ali de treinamentos que eu fiz dentro da empresa, né? Então tá tudo aqui bonitinho. Os meus olerites aqui que eu mencionei, toda essa documentação aqui que eu preenchi lá, basicamente eles me mandaram impressos aqui são 3 cópias de cada documento, 3 bloquinhos desse aqui basicamente, com tudo que eu precisava aí para poder levar então até o consulado e realizar a minha entrevista, galera. E aí eu vou contar para vocês no próximo vídeo como é que foi a minha entrevista para o visto L1B.